Fala, pô, beleza? Aqui é o Israel Oizu e aqui estamos nós para mais um Revisando, que é um quadro do meu canal onde eu analiso mangás semanalmente. Por enquanto temos um, quem dera futuramente eu tenha mais tempo para fazer mais mangás, porque eu acho isso muito bacana e pelo visto vocês estão gostando também. Tá sendo muito divertido e eu adoro muito a interação com vocês. Então, sério, se possível, comentem aqui embaixo as impressões de vocês, tanto do vídeo quanto do capítulo em si. E é isso. Se puder também compartilhe, curta, mas só se gostar, né? Isso ajuda muito o canal, aliás. Enfim, me apresentando, eu faço parte do Portal Genkidama, esse site aqui de notícias e matérias do mundo otaku. Inclusive, esses meus vídeos saem lá. Eu também sou professor da escola de mangá Japan Sunset e vou deixar os links aqui das redes sociais da escola. Vocês podem estar em contato, verificar tipo os planos disponíveis. Tem tipo para cada, sei lá, para cada objetivo tem um plano assim mais indicado. Você pode entrar em contato com a escola e ver o que fica melhor para você. Então, também sou autor desse mangá aqui, The Hunters. Fiquem atentos às minhas redes sociais. Sério. Sério, muito sério. Só vou dizer isso. Ele tem capítulos online gratuitos. E enfim, não vou falar muita coisa. Só fiquem atentos mesmo às redes sociais. Aqui tem alguns desenhos meus que eu mostro para dar um exemplo das minhas produções. Quem sabe aí vocês tenham mais vontade de ter aulas comigo. E lembram que eu tava reunindo perguntas para conseguir fazer um vídeo com o Maurício Osamu? Para quem tá chegando agora pela primeira vez, eu tava reunindo perguntas no Twitter. Num tweet que eu fiz, eu pedi para as pessoas comentarem embaixo perguntas para fazer para o Maurício Osamu, que é um mangaka que trabalhou durante 16 anos no Japão e tem muita experiência lá do mercado. Então, pra gente fazer esse vídeo, tínhamos que bater a meta de pelo menos 50 perguntas de vocês. E, finalmente, a gente conseguiu. Muito obrigado, gente. Vamos ter o vídeo com o Maurício. Já estamos marcando o dia, provavelmente essa semana ainda vai ser gravado o vídeo. E até no máximo na primeira semana do mês que vem, esse vídeo sai, tá bom? Eu vou tentar editar bonitinho. Eu tô de mudança também, então... alô? Nossa, tivemos uma queda aqui no som, eu acho. Não sei se aconteceu isso aí pra vocês, mas por um momento eu parei de escutar a musiquinha aqui. Acho que tá tudo certo. Então tá. Como eu falava, até o começo do mês que vem, o vídeo vai estar aí, tá bom? Deixa eu só checar. Parece que tá captando minha voz direitinho. Beleza. Aqui, ó, um pouquinho da arte do Maurício. Esse cara é incrível, é um grande amigo meu. Ele é muito gente fina, gente. E agora vamos para o nosso principal foco de hoje. Kamo no Hashiron no Kindan Soiri. Esse mangá da mesma autora de Reborn. E que está disponível gratuitamente para leitura de forma oficial no aplicativo e site Manga Plus, da Shueisha. A editora que detém todos esses títulos aqui. Editora da Shonen Jump, basicamente. E é isso, enquanto eu estiver aqui falando sobre o capítulo, vou falar de partes específicas. Não vou mostrar o capítulo inteiro aqui, vou mostrar apenas algumas imagens para representar algumas coisas que eu estou falando. E é legal vocês, sabe, a gente prestigiar esse método oficial de se ler mangás. Tem em inglês e em espanhol, olha aí. Boa oportunidade para treinar o inglês, estou fazendo isso inclusive. Então tá. Vamos lá? Enquanto eu vou estar falando e mostrando algumas imagens aqui, eu vou estar também rolando aqui o capítulo aberto aqui pra mim, pra eu poder comentar. Então tá, começamos com essa ilustração lindíssima da Akira Amano. Nossa, a arte dela é muito boa, sério.
Ela. Não tem mais o que acrescentar. A arte dela é incrível. Vocês estão vendo por aí um pouquinho. Quem tá vendo o capítulo aí no aplicativo ou no site, tá vendo que essa imagem inteira tem muito mais detalhes. É muito bonita a composição. Até agora eu adorei todas as imagens coloridas que ela fez para Kamono Hashiron. E aliás, ela faz muitas imagens coloridas, muitas páginas coloridas, tipo. E os capítulos são muito grandes, tipo, no mínimo de 30 e poucas páginas. E é lançado semanalmente, ela só teve uma folga semana passada. Alguém consegue me explicar o que tá acontecendo? Porque é a primeira vez que eu tô acompanhando uma série que tá saindo exclusivamente no Manga Plus. Então, não sei exatamente como funciona aqui, mas me disseram que o Manga Plus ele tem uma flexibilidade maior, assim, nesses formatos, sabe? Não ficar preso ao formato da Shonen Jump, por exemplo. Interessante. Enfim, e aí a gente tem aqui na versão em inglês a pergunta: quem é o homem misterioso que está visitando o Ron, né? Visitando o Kamonohashi? Que eu acho que na verdade não é uma visita exatamente que faz ao Kamonohashi. Não sei se isso aqui foi uma tradução correta. Ficou meio esquisito com relação ao capítulo, vocês vão ver. E o nome do capítulo é O Caso do Assassino Coletor de Mãos. Parte 1, porque agora os casos estão sendo um pouquinho maiores e estão dividindo em várias partes, o que eu acho bom. É legal ter casos que terminam num capítulo só, mas o tempo inteiro às vezes pode ficar meio maçante, meio manjado já. Enfim, continuando. Tá. A gente começa o capítulo com a Amamiya falando que esse cara aqui, o Olhos de Águia. E eu achei curioso que é Olhos de Águia, porque, pelo que parece, nessa ilustração aqui atrás dele, tá um pássaro que eu não consegui identificar. Parece um. Não é um beija-flor, é? Alguém consegue me dizer qual pássaro é esse? Eu tenho quase certeza, eu tenho a suspeita. Eu não pesquisei muito, gente. Eu li e já vim aqui, tá bom? Aqui eu li muito em cima da hora. Eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez seja o significado do nome dele. Quem souber pode colocar aí. Porque o Kamonohashi, a palavra Kamonohashi significa ornitorrinco. E aí eles representam muito, sabe, visualmente ornitorrincos na história, principalmente nesse capítulo. Então quem sabe o nome desse cara aqui tem a ver com o pássaro aqui de trás, ainda mais porque o cabelo dele tem uma mecha azulzinha e aparentemente a roupa dele é meio azulada. Talvez para combinar com esse pássaro aqui. Então, se alguém tivesse informação, pode colocar aí. Enfim, a Mamiya tá falando desse tal Olhos de Águia, que ele é um cara incrível, que ele... Vejamos. Ele é o detetive número 1 de resolução de casos de assassinato no país. Olha aí. E ele também está sendo considerado para ser o superintendente geral da polícia, que é o cargo que a Mamiya quer, por isso que ela tá desgostosa, assim. E ele vai visitar o quartel-general da polícia do Ishiki da Mamiya, porque tem um caso que estava acontecendo lá no distrito dele, o distrito de Aichi, e aconteceu tava acontecendo um caso lá de pessoas que estavam sendo mortas e parece que uma pessoa foi morta no distrito deles, do Ishiki e da Amamiya, que está relacionado ao caso lá do cara. Então, por isso ele vai aí para eles colaborarem na investigação. E a Amamiya não gosta dele. E inclusive, né, como eu falei, ela queria ser superintendente geral. E eu já vou falando aqui que a autora começou, na minha opinião, a se redimir pelo que ela vinha fazendo com a Amamiya nos outros capítulos. Já vou explicar melhor porquê. Vejamos, qual é o nome do cara? Eu ainda não decorei. Vejamos, Kawasemi. O Mito Kawasemi. Tá bom. Kawasemi. Vejamos. Tá bom. E aí ela vai designar o Ishiki pra
representar, né, o quartel-general da polícia deles, no caso, junto com o cara lá. Ela não quer mandar, pelo que entendi, ela não quer mandar os melhores homens. E, enfim, ela reconhece que o Whisky ele fez um bom trabalho resolvendo os casos recentemente, mas ela sabe que não é mérito dele de verdade. E exatamente disso que eu tô gostando da Mamia, que ela parece mais durona nesse capítulo. Que foi justamente o modo que a gente foi apresentado a ela lá no começo. Que ela era mais ríspida, mais durona, mais até sarcástica. E nos capítulos anteriores, por ela estar perto do Kamonohashi, que ela tem um crush nele, parece que a autora quis mostrar um lado muito frágil na tentativa de humanizar ela, só que ficou, sei lá, muito destoante, sabe? Eu acho que tira o jeito que foi mostrado. A pessoa pode ter um jeito, sei lá, talvez na frente dos outros ela seja durona, mas por dentro ela seja mais light. Só que eu achei que ficou muito discrepante. Eu já vi isso acontecer em outros animes, como eu falei, em outros vídeos, que em animes parece que é muito difícil ter um equilíbrio. Ou a personagem feminina ela é muito durona e casca grossa, ou ela é muito infantil, sabe, kawaii desu. E é isso que eu não tava gostando com relação ao tratamento da Mamia. E aqui, parece que a autora voltou a ela ser um pouco mais durona, casca grossa. Só que ela faz umas brincadeiras aqui de vez em quando. Eu achei que ficou mais equilibrado. Enfim. E aí, ela fala a respeito disso, né? De, eu sei que não foi mérito seu. E lembram que eu já tava começando a desgostar um pouquinho da comédia da autora? Porque eu acho que ela tava perdendo um pouco a mão. Eu adoro que ela usa muito a comédia pra deixar a história mais palatável, né? A gente, principalmente, ah, receber informações da história sem que fique chato. Ela usa muito isso pra expor detalhes da história pra gente. Só que eu tava começando a achar que ela tava perdendo um pouco a mão, porque, por exemplo, no capítulo passado, tinha um corpo morto ali, perto deles, de um caso, e eles estavam fazendo piadinha ali do lado. Eu achei que, ah, sei lá, o clima foi muito cortado, o clima denso que deveria ter por conta disso. E aqui, eu acho que eu descobri uma coisa que eu tava, sabe, conjecturando, sabe, me perguntando nos vídeos anteriores, que é com relação ao whisky. Porque sei lá, eu sinto que falta alguma coisa no Ishiki. Que sabe, a gente. Nossa, fala muito, sabe? Enfim, a gente se apegar mais a ele, a gente torcer mais por ele, se interessar mais por ele, porque a ideia da história é fazer toda uma evolução do Ishiki, porque ele começou como um investigador bem furreca, e aí a ideia era o Kamonohashi treinar ele pra ele ir cada vez mais melhorando. E a ideia é incrível, sério, essa ideia de interação eu acho espetacular. Só que, não sei, na prática eu não tô conseguindo sentir essa evolução do Ishiki. Eu acho que, ahn, primeiro, por a gente não tá entrando muito na cabeça do Ishiki pra ver muito bem como ele se sente, sem ser na frente dos outros, sabe? A gente conhecer um pouco mais ele como pessoa. E é isso que eu senti falta aqui. Quando ela insulta ele dizendo que ela sabe que não era o mérito próprio que ele resolveu os casos, ele encara isso, sabe, de forma cômica. Todas as vezes aqui que alguma coisa ah, atenta, digamos assim, contra o mérito dele de resolver casos, ele só fica, tipo, reagindo de forma cômica. Sabe, tipo, ai caramba, tinha que falar um negócio. Sabe, mas ele fala de forma muito engraçadinha. Então, eu acho que a autora poderia, na verdade, em vez de ter carregado demais o whisky como o alívio cômico, em alguns momentos como esse, ele pensar, tipo, caramba, tipo, será que ela tem razão? Será que eu só tô conseguindo resolver por conta do Kamonohashi? Ah, ou sei lá, mesmo se ele achasse que era por conta do Kamonohashi, ele começar a se sentir incomodado por conta desses comentários dela, sabe? Gerar algum conflito nele. Porque ele, tudo passar por ele assim, tão sem consequência nenhuma, séria, sabe? A gente não sente tanta empatia quanto deveria, eu imagino. A gente não se importa tanto assim.
aqui era um momento perfeito pra gente entender melhor como ele se sente, os conflitos internos dele, pra gente se investir mais nele e sentir e torcer mais, sabe? Eu acho que faltou isso. Enfim, aí chega o Kawasemi. O Mito Kawasemi, tá? Chega o Kawasemi. E eu adorei a personalidade de Kawasemi. Ah, uma coisa que eu não gostei muito é que ele parece muito o Kamonohashi. Quando o Kamonohashi, ele tava, né, ainda naquela época altiva dele, naquela época em que ele era super famoso e conceituado. E parece demais, talvez isso seja proposital. Pra justamente mostrar que, nossa, esse cara aqui ele, sei lá, é um oponente à altura do Kamonohashi, tanto que é pra lembrar o Kamonohashi nos tempos, sabe, áureos dele. Eu espero que seja isso, porque eu achei desnecessariamente parecido com o Kamonohashi. Enfim, eu adorei a personalidade dele. Que ele é todo meticuloso. Ele tem até uma pinça aqui, que eu gostei desse conceito. Porque ele repara nos mínimos detalhes e ele se incomoda com os mínimos detalhes e não deixa passar nada. Então a autora deu até uma pinça pra ele, que faz sentido, por exemplo, em investigação, né? Eu acho, pegar coisas com pinça. E também porque pinça já é pra ser uma coisa meticulosa, né? Você, sei lá, tirar um pelo ou agarrar alguma coisinha pequena, então já é pra ser algo meticuloso, então eu gostei dessa representação. É legal quando a gente usa alguma coisa visual assim pra agregar mais o personagem, a gente conseguir comunicar mais ao leitor coisas do personagem sem a gente precisar ficar falando demais. Então eu gostei desse detalhe. Eu adorei o jeito dele, que ele é todo. Até irritou a momia. Ele é todo meticuloso, reclama de tudo, ele chega falando mal de todo mundo e diz que o seu botão tá despregado, as suas unhas não estão cortadas direito, sua gravata tá amassada, e vai falando de cada um. Ele chega ao ápice de olhar pra um cara aí, você esqueceu de barbear alguns pontos da sua barba, e ele começa a arrancar a barba dele com a pinça. Eu adorei isso. É o tipo de exagero que eu adoro na Akira Mano. E aqui vai uma dica, aliás, antes de eu ir pra essa parte aqui. Aqui vai uma dica de criação de personagens interessantes, assim, pro público. É uma dica, inclusive, que tá num livro do Akira Toriyama sobre dicas de como fazer mangá. Que é... Uma dica é você olhar para as pessoas ao seu redor, pode ser amigo, familiar, pessoas da rua, enfim. E você reparar na personalidade delas, pegar um ponto chamativo na personalidade delas e exagerar. Isso já deixa o personagem bem interessante. Isso é muito praticado nos animes. Por exemplo, o One Piece. One Piece tem. Cada personagem tem meio que um detalhe ali que é a piada que caracteriza ele. Então o Oda geralmente, pra deixar um personagem marcante, ele escolhe uma piada central para aquele personagem. E aí ele fica marcado pra gente e deixa o personagem mais vivo na nossa cabeça, mais marcado, mais forte, assim. E isso é muito importante pra personagem. E deixa o público até mais interessado naquele personagem, por conta da atitude exagerada dele. O mangá é muito sobre essa expressão exagerada, assim, sabe? Muito forte. É uma das coisas que cativa a gente. Então, uma dica de como fazer personagem. Aqui ele é muito exagerado, eu adoro isso que a Akira Mano faz. Exagera demais na personalidade dos personagens. E aqui, ó, novamente, uma amostra da Amamiya sendo durona. O cara, ele tá implicando com todo mundo e tenta implicar com ela. E, inclusive, ele implica com o Ishiki, falando que ele tem zero talento. Outra hora em que o Ishiki poderia ter se sentido realmente seriamente mal, sabe? Pra gente ficar mais afeiçoado a ele. Só que não, novamente, a autora trata isso como comédia. Enfim, a Mamiya até ri dele. Isso é que eu gostei, esse risinho da Mamiya, porque aqui, ó, uma coisinha aqui sai dessa pose de durona, mas nem tanto. É só um toquezinho ali, isso deixa ela mais humana. Enfim, aí ele tenta criticar a Mamiya e ela já pega. Isso aqui é uma caneta, é uma lapiseira? Opa, uma lapiseira. Enfim, ela diz que vai cortar a garganta dele se ele quiser se meter com ela. Curte isso. Enfim. Aí mostra que o cara tem até um assistente aí chamado. Qual é o nome? Yamane.
Ih, rapaz, o nome deles é parecido. Kawasemi e tem o Yamane. Eu vou mostrar ele depois. Yamane é um cara gordinho, com uma expressão bem feliz o tempo inteiro, parece muito puxa-saco do Kawasemi. É o parceiro dele e parece que ele tem tudo que o Kawasemi precisa, tanto que aparentemente o Kawasemi não tem nada pra criticar a respeito dele. Tipo, ele coleta as informações pro Kawasemi, ele já faz um esqueminha lá, olha. Esse aqui é um mapa dos casos similares. Em vermelho é da área de Tóquio, em azul é casos domésticos, enfim. É super organizadinho e o oposto do whisky. E eu acho que essa aqui é a única vez que o whisky não reage de forma de comédia. É isso aqui que eu queria um pouco mais disso. Parece que ele reage um pouco mais seriamente, de tipo, nossa, esse cara, ele deve ser incrível pra conseguir manter o Kawasemi feliz desse jeito. E tipo, ele parece realmente impressionado, sério. Eu queria um pouco mais disso no whisky. Enfim. E também seria interessante você ficar, sei lá, se comparando com um cara, sabe? Não sei. Então tá. Conversa vai, conversa vem, tem mais umas piadinhas. Pulando para uma parte mais importante aqui. Eles vão para o Museu de Arte Central de Tóquio, onde vai ter mais informações do caso. E aí, uma dica aqui, gente, rapidinha. Quando você for mudar o foco da história, faça que nem aqui, ó, uma dica. Uma dica, né? Um jeito de fazer, não que é obrigatório toda vez. Mas em geral é bom fazer isso daqui, ó, que nem tá na página 11. Quando eles vão pro Museu de Arte Central de Tóquio, a autora ela mostra o whisky no lugar. Ela pega um quadro para mostrar onde eles estão, que a história mudou. Eu falo muito isso porque eu já vi autores novatos ou sem tanta experiência, quando muda de uma cena que está num lugar para outro lugar, não mostra direito que o lugar é diferente, sabe? Tem que dar importância para isso. É bom ter pelo menos um quadro mostrando essa diferença aqui. Foi para um novo lugar, tá bom? Eu sei que cenário é chato de desenhar, mas é necessário. E uma outra dica é, se você usar um quadro assim um pouco mais detalhado para mostrar o cenário, nos demais você não precisa mostrar o cenário tão detalhadamente. Na maioria das vezes você nem precisa mostrar o cenário durante um tempo depois que você fez esse quadro um pouquinho mais trabalhado. Tem uma dica aí, ó. Fazer um ou outro quadro mais trabalhado aqui e ali, e nos outros você não mostra o cenário. Uma dica para economizar tempo e esforço. Então tá, vou só tomar uma aguinha aqui rapidão. Vamos lá. Ele chega lá, e lá nesse museu de arte, o Kawasemi e o Yamane, olha, consegui decorar os nomes, eles estão do lado de um caminhão, e de acordo com o Yasemi, ele diz que o motorista do caminhão, ele trouxe, eu pensava que ele falou pot, mas tipo, eu esqueci como a pronúncia, caramba, no passado de buy, de comprar. Enfim, mas ele não falou a palavra pra comprar em inglês. Ele falou a palavra de trazer, sabe? Ele trouxe algumas esculturas aqui do... Não é prefeitura, da província de Aichi. E quando eles foram descarregar as esculturas, ele notou que uma delas estava meio estranha, sabe? Soava diferente. E aí, o que era diferente é que na verdade não era uma escultura, era um corpo que estava ali. Como posso dizer? Ele estava envolvido ali em não é pacote, em alguma embalagem. Estava embalado ali, junto com as outras esculturas. Era um corpo, um cara morto. E aí, quando eles desembalam ele todo, eles descobrem que ele estava sem as mãos, ou seja, ele era mais uma vítima do cara, né, do colecionador, do coletor de mãos. Ele tá sem as mãos e com... Eu vou mostrar até o cara aqui. Aqui, ó. Ele tava sem as mãos quando eles tiram tudo isso dele e com o peito perfurado no coração. E é o mesmo modus operandi. Enfim,
Vejamos. Aí aparece o nosso querido Kamonohashi, do nada, vestido como... Eu pensei que era um mágico, só que segundo ele é um marionetista, um puppeteer. E ele tá com essas marionetes, e uma delas é de justamente Ornitorrinco. Que bonitinho. Ele aparece de um jeito bem esquisito mesmo, não tem muita explicação. Até o Ishiki fica meio perplexo. E, vejamos. Ele diz que ele vai ajudar no caso, ele é tipo um consultor, porque ele lida com as mãos, já que ele seria, né, um marionetista. E aí ele começa a investigar o corpo que tá ali. E enquanto isso, o Kawasemi fica implicando com ele, dizendo pra ele sair dali. E inclusive, tem um momento em que o negócio fica sério e a gente pensa, nossa, o que foi? Ele vai falar alguma coisa aí muito, sei lá, tipo, vai tentar colocar o Kamonohashi no lugar dele ou algo do tipo. Não, ele reclama que provavelmente ele errou. Eu achei engraçado essa piadinha aqui, que ele errou na consistência do bico do ornitorrinco dele, porque geralmente as pessoas acham que bicos de ornitorrinco são duros como bicos de pato, mas na verdade eles têm uma consistência mais parecida com borracha. E isso tá dentro da personalidade do Kawasemi dele, implicar com as pessoas por detalhes pequenos. Se bem que detalhes já é um negócio pequeno, né? Enfim, por detalhes. E aí, só que na verdade, quando ele vai ver o bico do ornitorrinco é de borracha. E aí ele se sente meio que... O Kamonohashi meio que sente, venci essa, hahaha. Kamonohashi eu gostei, aliás, inclusive, como ele tá com uma aura de competição com esse cara. Porque o cara, aliás, ele sempre prendeu todos os culpados dos casos dele, e o Kamonohashi tem aquele estigma de todos os culpados que ele tentou prender morreram, né? Por conta daquele transe que ele entra e manda as pessoas tirarem a própria vida. E aí ele fica bem incomodado com isso. E aí eles vão até o assistente do cara lá, rapaz, Yamane-san, perguntar sobre detalhes. E o Yamane fala que o cara é conhecido como coletor de mãos, porque ele sempre tem esse modus operandi de perfurar o coração da vítima e arrancar as mãos dela. E aí aconteceu que o Kawasemi, em determinada situação, quando eles estavam investigando, ele parou um cara na rua, que achou suspeito, e começou a interrogar ele, e eles acharam, deixa eu ver, armas na mochila dele. E aí depois que descobriram isso, o cara, ele jogou a mochila no chão e desatou a correr, e eles tentaram seguir ele. E aí eles seguiram ele uma até uma fábrica e tinha duas entradas e eles foram para cada entrada para seguir ele. E só que o Yamane, ele acabou deixando o cara escapar. Aqui ele diz que ele chegou, só não entendi se ele pegou ele ou se ele chegou e managed to catch him. Então, ficou um pouco confuso. Ele chegou nele, e aí eu não entendi se ele colocou algemas ou se ele ia colocar algemas nele. E só que ainda assim ele parece que escapou. Inclusive, isso aqui foi interessante. O Yamane, quando ele tava pra dizer o que aconteceu, quem disse que ele escapou foi o Kawasemi. É Kawasemi mesmo? Meu Deus. Eu esqueci o nome desse cara. É, Kawasemi. O Kawasemi disse que o cara escapou. O Yamane não terminou a frase. Enfim. Ele disse que é isso, que tipo, ele fugiu quando estavam muito perto e por isso que ele quer resolver esse caso. E, curiosamente,
esse cara que eles viram aqui e perseguiram ele é o mesmo cara que tava morto no caminhão. Ou seja, como? Não faz o menor sentido. E além disso, vejamos. Enfim, o Kamonohashi, ele vai até o corpo do cara, pelo menos ele não toca o corpo do cara, e o corpo do cara tava no caminhão, então, pelo menos, o Kamonohashi, sei lá, ele não fica, sabe, meio que tão passível assim de adulterar a cena do crime, o corpo, como ele tava antes, que ele mexia, né, ele chegava bem perto, e era tipo o lugar onde ele tinha sido assassinado, geralmente. Aqui não, aqui o cara ele foi embalado, tava dentro do caminhão, sendo transportado, e veio de outro lugar provavelmente. Enfim. E ele percebe que tem uma tatuagem de pássaro no pulso dele. Mais ou menos aqui. E o Yamane, o assistente do Kawasemi, diz que ele lembrava de ter visto isso quando ele algemou o cara. Espero que eu esteja traduzindo certo, tá bom? Meu inglês não é 100% perfeito. Como eu falei, tô usando isso aqui pra treinar também. E aí foi um dos motivos que ele pensou que era realmente o coletor de mãos. Enfim, e aí, o Kamonohashi, aparentemente, ele tá com problemas de tirar uma das marionetes da mão dele. E ele pede ajuda pro Ishiki. E o Ishiki começa a puxar, e o Kamonohashi, ele sorri em determinado momento, não acho que era de propósito. Ele aparentemente solta e quando o Ishiki vai pra trás, ele ia atingir o Kawasemi, só que o Kawasemi se desvia e o Ishiki atinge só o Yamane. E o Kawasemi percebe tipo rapidinho, ele olha pra trás e já se desvia. E aí isso já me fez achar estranho, tipo, como foi que o suspeito ele escapou do Kawasemi se o Kawasemi ele tem esses reflexos tão rápidos assim? Isso aí é meio esquisito. E ainda mais porque o Kamonohashi, no final das contas, esse aqui era o último. No final das contas, fala que o Kawasemi estava mentindo. E aí a gente tem uma cena do Kawasemi preocupado. Talvez, na verdade, tenha acontecido alguma coisa que não foi o parceiro dele que deixou o cara escapar. Foi ele próprio que deixou o cara escapar. Ele deve estar ocultando alguma informação relevante. E ele diz que ele reforça que ele que vai... Ah tá. Aquele que vai capturar o coletor de mãos não será o Olho de Águia Kawasemi, será o puro idiota oficial Ishiki. E acaba o capítulo. Eu fiquei interessado no mistério. Eu espero que a resolução seja interessante. E sei lá, eu espero que a história ande. Porque, pelo que parece, até agora é um caso isolado. Tudo bem ter um caso isolado aqui e ali, mas eu acho que um caso isolado de um capítulo é melhor do que um caso isolado de 2 capítulos e aí, sabe, ir pra outro caso e deixar isso pra trás. Enfim, eu achei esse capítulo bem ok. Não achei nada de tão incrível assim. Eu gostei principalmente da personalidade do Kawasemi. Gostei da Amamiya, ela tá um pouco mais ríspida novamente. Queria que a comédia baixasse um pouquinho mais e focasse um pouco mais seriamente nos sentimentos do Ishiki, pra gente simpatizar mais com ele, sentir melhor a evolução, torcer mais. E de resto, o Kamonohashi sendo Kamonohashi é engraçadinho, é interessante, mas nada de tão demais assim. Vai depender muito do caso em si. E é isso. Deixa eu ver. O próximo capítulo vai sair normalmente? Próximo capítulo, dia 21/11. Acho que o próximo capítulo vai sair normalmente. Não vai ter pausa novamente, que nem teve da última vez. E... capítulo ok. Eu preferi esse do que o
o capítulo anterior, que eu achei um tremendo desperdício, todo aquele rolo que teve com Spitfire, sabe? Eles jogaram muita construção, sabe, de ah, expectativa fora. Ai, então eu espero que pelo menos eu não me decepcione com esse. Se for pelo menos ok, legalzinho, bacana, e eu queria que avançasse a história um pouco mais. Então tá, gente. Novamente, muito obrigado a todos que estão me acompanhando aqui nessa, ah, nessa análise toda dos capítulos. E se vocês perceberem alguma coisa que eu não perceber, vocês podem colocar aí. E se possível, compartilhem nas redes sociais. E fiquem atentos às minhas redes sociais, inclusive. E comentem, se possível, tá bom? Quanto à resolução do mistério, em um certo momento eu desconfiei do Yamane, o assistente do Kawasemi. Não sei, ele parece perfeito demais, e aí eu tô achando isso esquisito. Talvez ele tenha alguma coisa a ver. Ainda mais porque ele falou que é o único parceiro que conseguiu ficar com ele. Ele já teve outros parceiros antes. Aí foi diferente, foi especial. Então, tipo, quem sabe ele esteja pouco tempo com ele. Quem sabe esteja usando isso, sabe, pra encobrir crimes. Não sei, se vocês têm alguma sugestão aí da resolução desse crime, podem colocar aí pra gente conversar. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.